Algumas pessoas vieram ao Brasil apenas para conhecer um novo país. Mas o que encontraram aqui foi muito além do que imaginavam. Neste vídeo, você vai conhecer histórias de estrangeiros que se surpreenderam com coisas simples do dia a dia, descobriram costumes inesperados e até mudaram a forma de enxergar a vida depois de conhecer o Brasil. E acredite, uma dessas histórias fez um estrangeiro dizer que o Brasil salvou a vida dele. Então já deixe o seu gostei, se inscreva no canal e vamos começar! Antes do Brasil, eu odiava meu quadril. Na escola falaram que a minha bunda era grande demais. Nas revistas mostravam como esconder com saias. Eu fiz dieta, mas não adiantava. Eu era grandona e ninguém gostava. Um belo dia me mudei para o lugar onde nasceu o samba. Eu fui na praia e eu disse, caramba, aqui tem todo tipo de corpo, todo tipo de gente. E toda mulher de biquíni, orgulhosamente. No terceiro dia, fui pra academia. Uma moça divina me perguntou, quem fez sua cirurgia? Cirurgia de quê, tu quer saber? Cirurgia do teu quadril, mulher. Ué, uma vida toda de bullying no meu país. 3 dias no Brasil e já tô feliz. Entrei no Brasil com biquíni de gringa de fraldão. Saí de lá com fio dental mostrando o meu bundão. Valeu, Brasil. Às vezes, a maior mudança que uma pessoa encontra em outro país não está nos lugares ou na cultura, mas na forma como passa a enxergar a si mesma. Depois de anos ouvindo críticas e tentando se encaixar em um padrão, ela encontrou no Brasil algo que nunca tinha encontrado antes: confiança. Gente, eu sou francês e ninguém te avisa disso antes de vir para o Brasil. Todo mundo fala do clima, das pessoas, da comida, mas o maior erro é achar que você vem só para visitar. Porque o Brasil não funciona como um lugar, funciona como um estado emocional. Você chega organizado, horário, plano, controle. 2 semanas depois você já está falando, depois a gente resolve, relaxa, vamos ver. No começo parece férias, depois você percebe, o Brasil não te deixa mais calmo, ele te deixa menos armado. Você ri mais alto, chega mais perto, sente sem pedir permissão. E aí vem o ponto sem volta, quando você tenta ir embora. E você percebe que o problema não é sair do Brasil e voltar a ser a pessoa que você era antes. Porque depois que você aprende a viver assim, o resto do mundo começa a parecer pequeno demais. Isso ninguém te conta antes de vir aqui. Veja como esse francês descreveu uma sensação que muitos estrangeiros têm dificuldade de explicar. O que começou como uma simples viagem acabou mudando a forma como ele enxerga a vida. E a conclusão a que ele chegou sobre o Brasil é algo que poucas pessoas esperariam ouvir. Então, luxos que eu tenho no Brasil que eu não tinha em Moçambique quando eu era casada, na casa onde era casada, né? Então, vou contar os luxos que eu tenho hoje no Brasil, tirando onde eu era casada. Hoje eu posso comer, né, arroz todo dia. Isso para mim é um luxo, porque onde eu era casada não tinha arroz. Então eu só comia arroz, talvez quando restava, só no Natal. E também, luxo também que eu tenho hoje é poder trocar de roupa quantas vezes que eu quiser no dia. Onde eu era casada não tinha essa oportunidade. Portanto, todas as minhas roupas que eu ganhava, o meu ex-marido fazia questão de queimar. E luxos também que eu tenho hoje, né, morando no Brasil, é de poder comer carne de forma que eu gosto. Tipo, comer o frango, parte que eu gosto. Comer, tipo, sabe, assim, sem ninguém me dizer qual é a parte que eu tenho que comer do frango. Isso para mim é um luxo, porque lá onde eu era casada, não podia, né? Não podia comer frango, então muitas vezes eu comia verdura, porque o frango ficava para a família, né? Ficava para a família dele. Acabava que muitas vezes não dava para todo mundo e eu acabava sempre terminando nas verduras. E também luxos que eu tenho hoje no Brasil é de poder, né, dormir numa cama grande, né, sozinha, numa cama grande. E eu lá, onde que eu era casada, não tinha esse luxo, né, de dormir numa cama grande, era cama de sorteira, para mim, para ele, e ainda tinha outra esposa também, que ele era casado, né, o meu ex-marido era casada com
outra esposa, né? E a gente morava no mesmo quarto. A gente dormia no mesmo quarto nós três. Eu, ele e ela, né? Ela dormia no chão e às vezes ela dormia na cama, né? A gente fazia tipo escala. Um dia eu dormia na cama, que era feita de ferro e era feita de palha, sabe aquelas estelas? Aí a gente trocava. Então assim, hoje é um luxo poder dormir numa cama sozinha, para mim isso é um luxo. E também eu tenho o luxo de poder ter um ventilador, né? Quando eu era casada, não tinha um ventilador, né? Não tinha ventilador. Isso para mim é um luxo hoje, né? E também o luxo de poder, né? O luxo de poder ter uma sandália, né? No meu pé. Quando eu era casada, não tinha esse luxo de ter uma sandália, né? Para poder calçar. E hoje eu tenho. E por isso que eu sou muito grata a Deus por isso. Então, gostou dos meus luxos hoje em dia? Sou rica agora. Curta, compartilha e me segue, tá, mulher? Pelo amor de Deus. Beijo! Vai ter o próximo capítulo sobre os meus luxos. Vocês estão gostando? Deixa seu comentário aqui se você está gostando ou não. O que mais impressiona nessa história é que ela não está falando de carros, dinheiro ou mansões. Depois de viver situações que poucas pessoas conseguem imaginar, essa moçambicana encontrou no Brasil algo que para muitos parece comum, mas para ela representa liberdade, dignidade e uma nova chance de viver. Depois de 2 anos de relacionamento, ela finalmente trouxe o namorado canadense para conhecer o Brasil. Como muita gente, ele chegou esperando encontrar praias bonitas, comida diferente e lugares famosos. Mas o que realmente marcou essa viagem foi algo que ele jamais imaginava encontrar. Foi isso que ele viu quando veio conhecer o Brasil pela primeira vez. Depois de 2 anos de relacionamento com um canadense, eu finalmente pude trazê-lo ao Brasil para conhecer meus pais, minha família e a minha terra. E de verdade, eu achei que ele ia se impressionar com praias paradisíacas, festas animadas, pontos turísticos famosos, mas não foi nada disso que realmente marcou ele. O que mais tocou o coração dele foi o simples, foi ver gente sorrindo, mesmo sem ter muito, foi perceber que mesmo com dificuldades as pessoas encontram motivo para rir, para conversar e para viver. Foi sentir o calor humano e não tô falando só do clima. Foi pelo jeito do brasileiro acolher, puxar assunto, de incluir. Ele percebeu que as pessoas o faziam sentir em casa, mesmo sendo um completo estranho, sem entender o idioma, outra cultura, outro mundo. Ele ficou impressionado com algo que para muita gente aqui já virou automático. A forma como as pessoas se conectam, sem filtro, sem formalidade, sem distância. E claro, a comida. Ele amou praticamente tudo. Mas o piqui, bom, esse virou um trauma internacional oficialmente reconhecido. Mas, no meio de tudo isso, teve uma coisa que realmente mexeu com ele. A leveza, a simplicidade, a forma como o brasileiro encontra alegria nas pequenas coisas. Num café coado, numa conversa na calçada, num almoço em família, num riso sem motivo. Ele veio conhecer o Brasil achando que ia ver um lugar, mas ele encontrou um jeito de viver. E foi embora levando algo que não cabe na mala, uma nova forma de enxergar a vida. Às vezes, quem nasce no Brasil não percebe, mas esse país tem uma riqueza que não dá para medir. Agora eu quero saber a sua opinião. Se você tivesse que explicar o Brasil em uma coisa só, o que seria? Me conta aqui nos comentários. Na primeira vez que pisou no Brasil, esse português acreditava que já sabia o que iria encontrar. Mas bastaram alguns dias para perceber que o país era muito diferente da imagem que tinha criado na cabeça. E entre todas as descobertas que fez, algumas delas o surpreenderam muito mais do que esperava. Foi a minha primeira vez ao Brasil e estas foram as 5 coisas que mais me surpreenderam. Primeiro, a comida. Não é boa, é absurda. Desde coisas simples do dia-a-dia até pratos mais típicos que comes bem em qualquer lado. Número 2, a festa é constante. Para não falar da melhor passagem de ano da minha vida, no dia 4 de janeiro eu ainda estava a tentar ultrapassar a festa de passagem de ano e eles já estavam a começar a fazer festas de preparação de carnaval. Tens paisagens que parecem reais, praias infinitas, imensa vegetação, é muito giro. Número 4, as favelas. É um tema sensível, mas foi das coisas que mais me surpreendeu. Se estiveres com as pessoas certas e eu fiz um tour com uma pessoa que é da favela,
há vezes que vai ser mais seguro estar dentro da favela do que fora. Eles têm um sentido de comunidade, proteção e respeito gigante. E por último, a forma como as pessoas vivem a vida. As pessoas falam contigo como se já te conhecessem, se riem mais e vivem com muito mais tranquilidade. Fiquei mesmo surpreendido com o Brasil, por isso vai ser de certeza um sítio que eu vou voltar outra vez. Depois de observar os hábitos dos brasileiros, essa angolana chegou a uma conclusão que chamou sua atenção imediatamente. Para ela, poucos povos valorizam tanto a higiene e os cuidados do dia a dia. Mas foi justamente quando tudo parecia fazer sentido que ela descobriu um costume brasileiro que a deixou completamente confusa. Brasileiro é um povo muito limpo. Gente, eu fui dar uma pesquisada, aí eu consegui perceber que 99% da população brasileira é limpa, muito organizada. Aí eu consegui perceber que o banho, gente, por dia eles podem tomar banho 2, 3, até 4 vezes ao dia. Isso para eles é normal, gente. Meu Deus, o povo brasileiro é muito limpo. Aí eles também amam perfume. Eles amam um bom perfume, gente. Eles usam muito bom perfume. Meu Deus, o povo brasileiro é cheiroso. E depois, eu consegui perceber na minha amiga brasileira que eles também, quando se trata de organização da casa, oh meu Deus, o povo brasileiro é organizado. Gente, só para vocês terem uma ideia, até o chão, eles esfregam o chão, botam água corrente, esfregam o chão, O povo brasileiro é muito limpo. Mas algo me chamou a atenção, gente. Quando eu falo com a minha amiga diz assim: "Oh, Caterina, eu tenho que depositar o lixo do banheiro eu tenho que depositar." Eu pergunto, como assim? Gente, eu não entendi. Como assim? O lixo do banheiro eu tenho que depositar, tenho que deitar o lixo do banheiro. Gente, então eu não entendo. Como é possível o papel que limpa cocô lá no lixo do banheiro, eles jogam? Gente, isso é nojento. Eu não consigo entender. Gente, eu não consigo entender. Simplesmente isso não entra na minha cabeça. Como é possível, gente? Alguém pode, por favor, me explicar como isso é possível? Isso é nojento, gente. Eu não consigo entender. Gente, eu quero pedir humildemente que curte, comenta, compartilha, envia para os seus amigos. Por favor, eu peço. Aqui uma africana angolana. Peço muito que me ajude nisso. Fique bem? Beijinhos. Conto contigo lá nos comentários. Depois de passar um tempo no Brasil, essa austríaca percebeu um detalhe que não aparece em cartões postais nem em guias de viagem. Foi algo que ela começou a notar nas conversas mais simples do dia a dia. E quanto mais observava, mais entendia por que tantas pessoas criam uma conexão tão forte com o Brasil. Tem uma coisa que vocês brasileiros fazem que eu amo, que eu acho super única, que é a maneira como as pessoas aqui no Brasil lidam uma com as outras, né? É uma coisa assim, que parece que você tem mais facilidade de falar com as pessoas. Você conhece alguém e fala: "Oi, meu amor, tudo bem? Como você tá?" Um carinho, muitas vezes uma leveza, né, na hora de encontrar com o outro, que eu acho que é uma coisa super única. E o seu dia já começa diferente, né? Quando você vê, assim, bom dia, com um sorriso. E, assim, pode parecer meio clichê, mas eu acho que realmente isso é uma coisa que eu sinto muito quando chego da Áustria aqui no Brasil. Uma coisa que eu adoro. Quando esse estrangeiro descobriu algumas das tradições de Ano Novo mais populares do Brasil, ele teve certeza de que estavam brincando com ele. Mas quanto mais explicavam o significado de cada uma delas, mais confuso ele ficava. E foi aí que começou uma das conversas mais divertidas sobre costumes brasileiros. Ano Novo no Brasil é muito bizarro, como assim? Melhor do mundo! Será? Primeira, comer 12 uvas debaixo da mesa na virada. Uvas debaixo da mesa, para quê? Para que fazer isso? Atrai amor, atrai prosperidade, abundância. Você acredita nisso? Uai, ano passado eu comi, né? Aqui, não deu certo. Segunda simpatia, colocar dinheiro no sapato.
Ah, mas Na virada. se o pé tá suando, esse dinheiro tá ruim meio depois, né? Atrair dinheiro, gente. A gente quer, ó, La Plata. Ah, não, é bizarro. Para que você vai fazer isso? Não faz sentido. E a terceira simpatia é usar a cor que você quer atrair. Por exemplo, amarelo vai atrair dinheiro. Vermelho, que é que eu comprei, atrai paixão. Eu tenho várias cores. Muito, tipo, aleatório. Tá ok? Ou Vai dar atrair tudo, merda? vai dar um mix. Pode ser que dê merda. Perfeito, Pode ser que dê então. merda. A última que eu vou contar pra ele é a de guardar 7 sementes de romã na carteira. Sementes... Ele não sabe nem o que é. Romã é uma fruta. Passinho romano? Vendo como é que o Réveillon do Brasil é o melhor do mundo? Vamos ver. Daqui a pouco, tá ligado? Ele vai fazer todas. Já sabe. Gente, eu acho que eu estou me tornando brasileiro. Eu acabo de ver cara, Lucas Pinheiro, ganhar a primeira medalha de ouro de Brasil e de América Latina nas Olimpíadas de Inverno. Cara que é brasileiro, num esporte que eu não conheço. Mas eu fiquei olhando isso e fiquei chorando, alegre. Pelo Brasil, pelo Lucas Pinheiro, pela sua medalha de ouro. Gente, eu acho que eu estou me tornando brasileiro. Nossa, que alegria. Eu estava ali olhando a competência, né? Como ele disputou essa medalha de ouro, derrotando o campeão, o vigente campeão. E eu estava chorando, alegre, como se fosse um brasileiro. Parabéns, Lucas Pinheiro, parabéns aos brasileiros pela primeira medalha de ouro de brasileiro e de latino-americano nas Olimpíadas de Inverno. Nossa, eu acho que estou me tornando brasileiro. O que vocês acham? Nem sempre é a comida, a cultura ou as paisagens que criam uma conexão com um país. Às vezes, essa ligação aparece quando você começa a comemorar as vitórias dele como se fossem suas. E foi exatamente isso que aconteceu com esse estrangeiro ao assistir um momento histórico para o Brasil. Enquanto muita gente sonha em viver em países mais frios e desenvolvidos, essa russa fez o caminho contrário. Depois de morar no Brasil, ela percebeu que várias coisas que fazem parte da rotina dos brasileiros seriam consideradas verdadeiros privilégios no lugar onde cresceu. E algumas dessas diferenças surpreendem bastante. Coisas que são luxo na Rússia e estão relativamente normais no Brasil. A primeira coisa é você tem pessoas ajudando tanto com limpeza quanto babás, por exemplo. Não é que todo mundo tem acesso, mas é muito, mas muito mais acessível e comum. Na Rússia é um serviço que só as pessoas extremamente ricas conseguem ter. Então eu nunca tive experiência de ter alguém ajudando. Então até vocês, quando vocês assistem os vídeos das pessoas que saem do Brasil e vão para a Europa, a primeira coisa que elas falam: nossa, comecei a faxinar minha casa. Não é tão comum na Europa e nem na Rússia. Outra coisa que vocês podem achar estranhas, mas frutas são muito, muito caras na Rússia. Especialmente as frutas que nós consideramos como frutas exóticas. E, por exemplo, banana é uma fruta exótica. A fruta mais comum na Rússia é maçã e pera. E a gente tem bastante fruta vermelha. Mas outras frutas que são diferentes, como manga, kiwi, são consideradas frutas exóticas e são muito caras. Ter porteiro dentro do prédio. Isso, pelo menos, eu nunca vi, até porque eu morei num bairro bem tradicional e, enfim, nunca tive. E uma coisa que mega luxo para um russo é ir pra praia. Toda vez que você quer ir pra praia, você tem que viajar. Geralmente, se for dentro da Rússia, tem também praias. Tem que ser só no verão, então é um momento bem específico. Ou sempre viaja pra fora. E é bem caro, então é um luxo você ir no mar, enfim, se bronzear e coisas do tipo. Então, para uma russa que mora no Brasil, essas coisas eu valorizo todos os dias e falo: meu Deus, eu tô no paraíso, porque muita coisa que para minha vida inteira foi algo extremamente inacessível, hoje eu consigo ter, eu fico feliz. Depois de ouvir todas essas histórias, uma coisa fica clara. O que mais impressiona quem conhece o Brasil nem sempre são as praias, as paisagens ou os lugares famosos. Muitas vezes são as coisas mais simples. Um sorriso sincero, uma conversa inesperada, um almoço em família, um abraço. Pequenos momentos que fazem pessoas de diferentes partes do mundo levarem daqui algo muito maior do que lembranças. E talvez seja exatamente por isso que tantos estrangeiros chegam pensando que vão conhecer apenas um país, mas acabam encontrando um jeito diferente de viver.
Se você gostou dessas histórias, tenho certeza de que vai gostar da próxima que está aparecendo na sua tela agora. Ela traz reações ainda mais surpreendentes e descobertas que vão fazer você enxergar o Brasil de uma forma diferente. Então, clique no próximo vídeo, continue com a gente e até já!